Olá, eu sou Kelly Cristina Caetano Silva, autora do trabalho intitulado Trajetórias de Vida Docentes Negras da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com o coautor Astrogildo Fernandes da Silva. Apresentamos o desenvolvimento de pesquisa de dissertação no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, cujo propósito foi aprofundar estudos sobre a trajetória de vida de docentes universitárias negras. A investigação constituiu em entender, reconstruir e recuperar e registrar experiências de docentes negras, compreendendo que histórias vividas e contadas são formas de compreender a experiência. A investigação buscou respostas para os seguintes questionamentos: qual e quais perfis e que são essas professoras universitárias negras? Quais as adversidades e preconceitos devem ter sido expostos durante a trajetória da vida escolar ou acadêmica? E quais as práticas de formação que as mesmas se construíram e constituíram a fim de resgatarem e ver reconhecidas as suas identidades étnicas? Outra questão é como evidenciar na investigação da trajetória de vida das professoras universitárias negras qual e quais foram os condicionantes que determinaram a opção de habilitação profissional. Essa pesquisa é fundamentada em uma metodologia qualitativa, na qual é referenciada na modalidade história oral como instrumento de investigação da temática, embasado no fundamento da história de vida, na qual, segundo Grota, 2000, diz que na história de vida, quem dirige o depoimento, quem decide o que deve ser narrado e como é o informante. Ele é quem coordena a narrativa segundo suas reminiscências e julgamento do que seja interessante contar. Nesse sentido, acrescenta-se não só como aquele que contém informação, caso do depoimento, mas também como aquele que detém o controle da narração. As interferências do pesquisador são mínimas, pois na coleta de dados, o que interessa é a experiência do sujeito informante. E tudo que é relatado interessa ao pesquisador, uma vez auxilia a explicar e contextualizar a existência do depoente. Em síntese, apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, que teve os seguintes critérios. O projeto, no primeiro momento, foi enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, sendo aprovado. Depois, houve um levantamento bibliográfico da temática, um mapeamento documental das docentes que foram identificadas por meio do acesso aos dados solicitados para a Pró-Reitoria, de Gestão de Pessoas da UFO, PROGEP, e a partir dos dados e o mapeamento documental disponibilizados, houve uma seleção e recrutamento para as entrevistas. A dissertação foi organizada em 4 sessões, além da introdução, embasados em alguns autores fundamentais na pesquisa, como Quimbola, 2019, Carneiro, 2003 e Gomes, 2005. Segunda sessão, 4, sendo fundamental, com os relatos da protagonistas da pesquisa, que foram 7 docentes negras da Universidade Federal de Uberlândia que atuam em cursos de licenciatura, foram entrevistadas e, através de suas histórias e memórias, podemos entender os caminhos percorridos de acordo com as expectativas e as oportunidades, na qual foram trajetórias não lineares, mas tomadas por vivências comuns e diferentes, com o intuito de preservar a identidade das docentes participantes e homenagear mulheres negras que historicamente lutaram contra o racismo. Recorremos aos seguintes pseudônimos:
Maria Firmina dos Reis, Alcatume, Luísa Maim, Nagutimé, Esperança Garcia, Maria Filipa e Teresa de Benguela. Esses pseudônimos foram sugeridos para os docentes entrevistados a partir da referência do livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de Arraes, 2017. Nesse sentido, dar visibilidade às vozes das docentes negras é uma possibilidade de ouvir outras histórias. Ouvindo essas docentes negras que narram sobre sua infância, a escolha pela docência, as trajetórias formativas, as marcas do racismo em suas histórias de vida. Para a interpretação dessas narrativas, elegemos as seguintes categorias: a infância vivida, as experiências com racismo, trajetórias formativas e atuação docente. Brevemente apresento 2 relatos. Primeiro, relato de Teresa de Benguela, na qual ela diz: na graduação, por ser um curso da área de exatas, lembro-se de algumas adversidades ou preconceito, por ser mulher e negra. As pessoas são horríveis. Eu estudei na USP, mas quero relatar tais fatos. Mas tem muita coisa. As pessoas são bem racistas. A partir da fala de Teresa de Benguela, essa docente, sobre o preconceito em relação à mulher negra, em relação a ser mulher, e negra, referenciamos as conexões entre raça, gênero e racismo, que na concepção da autora Quilomba, 2019, o processo do racismo e o sexismo são semelhantes, já que ambos constroem ideologicamente o senso comum por meio da referência, diferenças naturais e biológicas, isto é, há conexões entre raça, gênero e racismo, sendo que raça e gênero são inseparáveis e interligados, e ainda que os horrores do racismo produzem marcas e feridas, consequentemente traumas, através de sua violência e danos envolvidos na experiência do racismo cotidiano. Nesse sentido, quando a docente Teresa Benguela, no momento que escolhe não relatar tais experiências do racismo, seria como memorar a ferida do racismo cotidiano, na qual contam histórias de violência e silenciamento, cujo corpo negro está submetido. E muitas das vezes queremos falar, dar voz a outras vivências, experiências além do racismo cotidiano, em que nós negros e negras sempre somos escolhidos a falar pela raça ou um grupo étnico, e os brancos podem ser neutros. Agora continuo com outra fala, número 2, de Alcatume, na qual ela relata: teve uma vez um fato que aconteceu. Um dia eu estava discutindo sobre o racismo, sobre a história dos negros. Como os negros vieram para cá, porque quando fiquei em Moçambique eu fiz muitas leituras de como os negros vieram para cá. E estava compartilhando isso na sala de aula. E uma aluna branca começou a chorar. Os outros ficavam olhando para ela. Daí ela falou assim: desculpa. Eu falei: como assim? E ela falou: quando você entrou nessa sala e eu vi que você era uma professora negra, eu te odiei, porque na minha vida eu cresci com meu pai falando. Quando ele me chamava a atenção, ele falava: não faça serviço de preto. Estuda, senão você vai ser empregada doméstica, igual uma negra. Ela falou que tudo que era para chamar a atenção de negativo, o pai dela usava a palavra negro.
que não era para ela casar com um negro, para não passar fome no samba. E ela falou: quando você entrou na sala, a Caltune, eu vi que você era uma professora negra. E eu vi que você tem doutorado, porque eu fui olhar o seu currículo e eu te odiei por você ser negra. Mas quando você chega na sala e vem contando essa história de como os negros são excluídos e como a gente tem esse pensamento sobre a configuração dessa relação social entre Estado, a educação, a sociedade, todas essas questões jurídicas que vem um negro, eu sou fruto disso. E por isso que estou chorando, porque eu não sou mais a mesma aluna. A sala aplaudiu essa menina de pé e foi o melhor salário que eu tive como docente, porque ela foi muito corajosa de ter falado, principalmente porque ela falou que quando eu entrei na sala, ela me odiou. E ela não odiou só a mim, ela odiou qualquer pessoa que entrou em qualquer lugar e viu que não era um negro que estava limpando ou fazendo café. E é assim que muitos querem que sejamos vistos pela sociedade, como incapazes, aqueles de menor capacidade intelectual. Com essa fala, esse relato, podemos ver que as vozes dessa docente negra, ela pôde desconstruir um conhecimento eurocêntrico. Então, a voz dessa docente negra se torna referência aos discentes negros e não negros, mulheres e homens, ao relatar suas histórias de vida que podem ser reflexos e referências positivas a outras mulheres negras que tenham o desejo de seguir caminhos diversos ao decorrer da trajetória. Podem ter modelos ou exemplos de vida de superação e conquistas. Essas vozes de Alcatune, de Teresa Benguela e entre as outras docentes, revela a importância da representatividade. Mulheres negras que nos inspiram, nos levam a concordar com o Quilombo 2019, ao afirmar que imagens positivas e não idealizadas da negritude, criadas pelo próprio povo negro na literatura e na cultura visual, podem desmantelar essa alienação. São sujeitos falantes que podem contribuir para a transformação da realidade em que vivemos. Consideramos imperativo entender, reconstruir e recuperar experiências de docentes negros. Histórias vividas e contadas são formas de compreender a experiência. Lembramos que experiência não é aquilo que passa por nós, mas é aquilo que nos passa, nos atravessa, assim deixa marcas. Concluindo, ao ter acesso às trajetórias de vida das docentes negras sujeitos dessa investigação, podemos reforçar a importância de suas histórias de vida e formação, que contribuem para uma educação antirracista, e nos faz acreditar que escrever a história de vida de docentes negras contribuímos para transformar não ser apenas a outra, mas ser sujeito falante. Obrigada.